e nos levar a Deus em oração. Irmão Jesus, pode nos levar a Deus em oração, por favor? Estou ouvindo. Pai, muito obrigado por essa tarde, Podemos por essa sim, noite que o Senhor nos concede. Nós pedimos que esse encontro seja relevante, seja um encontro impactante, que possa trazer muito proveito à nossa juventude. Pedimos ao Senhor que prepare nossos corações, nossa mente para receber de bom grado o que nossos irmãos puderem apresentar. Também oramos pedindo que o Senhor nos dê a disposição de receber tudo e filtrar todas as informações que colhermos debaixo da Tua palavra, Senhor. Abençoe a nossa irmã que está a moderar esse encontro e também a toda a nossa juventude. Oramos te agradecendo no poderoso e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Entretanto, estamos já em condições, vamos prosseguir. Este momento é reservado para a leitura do nosso texto, que se encontra em 1 João 2,14. E nós estamos, para o tema de hoje, estaremos a nos centrar muito mais na parte B. Entretanto, eu vou fazer a leitura mesmo do capítulo ou do versículo inteiro e depois vou focar-me, né, na parte B, que é o centro do nosso tema hoje. Entretanto, o livro de 1 João 2,14 diz: Escrevi-vos, meus filhos, que já conheceis o Pai. Escrevi-vos, pais, que já conheceis aquele que existia desde o princípio. Escrevi-vos, jovens, que sois corajosos, que a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Então, como eu referi, o nosso texto base de hoje está mais centrado na parte B, que é este: escrevi-vos, jovens, que sois corajosos, que a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Amém? Entretanto, nós vamos prosseguir, dando assim a abertura ao momento de boas-vindas. Vamos convidar o líder Eliseu para tomar o lugar. Consigo ser ouvido, irmã Arlete? Sim, conseguimos ouvir. Eu consigo ouvir, né? Sim, os outros também dão um sinal de que estão a ouvir em condições. Ok. Quero saudar a todos os irmãos que se encontram nesta sala, dizer que é um prazer enorme, né? E desejar aqui boas-vindas a todos para mais uma sessão de aprendizagem. Nós temos certeza que hoje o dia vai ser diferente, conforme tem vindo a ser as sessões passadas também. Está aqui de forma especial dar boas-vindas ao nosso preleitor, o nosso irmão Oliveira Paulo, para dizer a ele que para nós é um motivo de muita alegria tê-lo aqui e sempre aprendendo de ti. Então, desejar boas-vindas a todos e passar a palavra à nossa irmã Arlete. Obrigada, líder. Entretanto, dando sequência, vamos então fazer a apresentação do tema e também do nosso preleitor. Como já enfatizei no início, o nosso tema para hoje é cooperativismo cristão como ferramenta de transformação da sociedade. E nosso preleitor, como o líder já referiu, chama-se Clemente Oliveira Paulo. Ele é membro da Primeira Igreja Batista do Benfica, em Luanda, e é especialista em desenvolvimento econômico e social. Então, o irmão Oliveira Paulo, eu já tenho estado com ele em outros eventos, então acredito que não é um rosto desconhecido, né, pelo menos para a juventude batista, e hoje estará novamente aqui para nos abençoar com conhecimento. Entretanto,
Como estava a dizer no início, temos um pequeno, né, regulamento, que é a nossa cartilha, que nos irá ajudar a mantermos este encontro em boas condições, sem ruído, sem distúrbios. Entretanto, eu vou fazer a leitura desta cartilha de conduta. Presto atenção de todos. A nossa cartilha está distribuída em 3 pontos, assim, importantes. Então, sigo com a leitura. Desligue a sua câmera para ter um áudio limpo. Isto, claro, é opcional, mas recomendamos a fazê-lo se a internet estiver a falhar. Para desligar ou desligar a câmera, devemos clicar no ícone câmera, acho que todos ali têm, nos seus telefones é fácil, é apenas clicar. Quando tem, pelo menos no meu telefone aparece a opção branca, quando está desligado, ele fica demarcado com a opção branca, então é só desligar e ali estará desligado para não haver intervenções. E convidamos que, à medida que o pessoal vai entrando também, mantenha a mesma câmera desligada para que não haja intervenções. E também, para desligar o microfone, segue-se o mesmo procedimento. Ali onde temos o ícone microfone, só devemos também clicar e ele fica demarcado numa coloração branca, e isto ajuda-nos também a ter uma comunicação sem distúrbios. Então, o microfone será apenas ligado quando damos a palavra a um irmão, no caso, e isto principalmente no momento de perguntas e respostas. Então, teremos um momento após a preleção em que nós daremos espaço para aqueles que tenham questões a fazer, e estes, antes de ligar o microfone, têm de levantar a mão. Temos ali o ícone também, mãos, é só clicar, que nós recebemos o sinal de que o irmão quer fazer alguma questão, e nós vamos também, sim, vamos priorizar em ordem, né, em ordem de sinal. Entretanto, depois de se levantar a mão e percebemos o sinal, ali sim daremos espaço ao irmão no momento de perguntas e respostas. De enfatizar que os sinais podem ser dados, né, ao longo da preleção, mas só terá de ligar o microfone depois mesmo de nós darmos o sinal que pode fazer a sua questão, para que não haja distúrbios, não haja interferência do sinal. Então, nós convidamos, né, a fazer isso. E o terceiro ponto também é a mesma questão do momento das perguntas e contribuições. Referimos que só terão de levantar as mãos, e posteriormente nós daremos lugar. Para quem tiver dificuldades de clicar, né, no ícone levantar as mãos, pode escrever a questão e a contribuição também. Logo após o ícone levantar as mãos, para alguns dispositivos tem ali três pontinhos, clica-se nesse ícone e vem a opção do chat, e aí pode dirigir as questões, pode escrever e nós faremos a leitura no momento de perguntas, respostas e contribuições. Entretanto, este é o nosso regulamento, espero que todos tenham percebido. Isto irá nos ajudar a termos, né, um encontro sem interrupções e de forma limpa. Então, sem mais delongas, nós vamos então dar lugar ao nosso pré-leitor. Ele já está aqui, né, na turma, ou já está aqui na sala, se não estou enganada. Ele está aqui na sala, tinha visto. Certo, ele está aqui já. Então, vou dar já a palavra para os que não estiveram, já enfatizamos, já tiveram conhecimento de que estaremos com o irmão Clemente Oliveira Paulo, e vamos falar, né, sobre cooperativismo cristão como ferramenta de transformação da sociedade. Irmão Oliveira Paulo, tem a palavra, e mais uma vez bem-vindo, e obrigada por ter aceito mais uma vez o nosso convite.
Muito obrigado e uma boa noite a todos vocês presentes neste encontro. É um prazer receber o convite de vocês. No princípio que eu não vou entrar em fundamentações teológicas nem sociológicas sobre o valor do cooperativismo. Acho que isso é bem claro para todos nós. No entanto, eu gostaria de explorar mais o lado da praxe, o lado da prática e fazermos pergunta a nós mesmos por que isso não acontece, por que temos algumas dificuldades em fazer isso acontecer, quais são as nossas experiências, nossas realidades. A Bíblia é muito clara, né, que não façam nada por ambição, egoísmo, por vaidade, né, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é basicamente cooperar. Eu fui católico por muito tempo, até que comecei com maior interesse nas escrituras. Um grupo da primeira igreja batista do Ambo começou a frequentar a nossa igreja e eu levei algum tempo até ser batizado e ser membro da igreja. Lembro até que cheguei a fazer 2 classes catecúmenas, né? A primeira fiz e no dia do exame eu disse que não seria batizado. E foi uma polêmicazinha na igreja. Mas uma das coisas que comecei a frequentar a Igreja Batista depois de ser batizado, por exemplo, foi participar das assembleias da convenção. E é uma coisa que chamou minha atenção. Eu devo ter participado 2 ou 3, não sei se chegam 4, e desisti de participar. E uma das coisas que, para mim, por exemplo, o momento da Assembleia não me parecia ser um momento solene de cooperação, de busca de soluções, de tratar. Era mais um momento de tensão, de conflito, de apresentação de quem fala melhor e quem expõe melhor. Os métodos de resolução, de tratamento dos problemas foram muito estranhos para mim. E assuntos que eu reclamava na época que eu estava a entrar e na altura que eu fiz o seminário, 20 anos depois, hoje estamos nos mesmos assuntos. Estão no ponto zero, quase não avançaram nenhuma, né? E essa questão do cooperativismo é um deles. Como é que nós cooperamos? Como é que nós, numa cidade pequena, temáticas que poderiam ser alavancadas com sinergia, com apoio de várias igrejas, não, cada igreja fica no seu cantinho. E então nós, no nosso meio, não desenvolvemos uma cultura de explorar esses aspectos para gerar sinergia, agregação de valor. Então, acabamos perdendo oportunidades muito boas para podermos crescer. Então, não temos essa sinergia, não temos essa cultura do comum. É claro que eu não vou cooperar com alguém simplesmente porque existe um mandamento. E até eu posso cooperar por isso. Mas o fluxo do cooperativismo, ele surge porque há um valor agregado. Aliás, você vê exemplos na Bíblia, né? Por exemplo, o Salmos 1 nos indica com quem devemos andar, né? Provérbios também nos fala com quem devemos andar. E claro que há uma percepção aqui de seleção com quem eu devo juntar esforço. E há também uma percepção de ganhos, de gerar sabedoria. E quanto mais eu vou andar com aquelas pessoas que me causam alguma melhoria,
dão vantagens para mim, eu vou me juntar a elas. E nós temos pouco dessa experiência. Por exemplo, há um Natal, a Páscoa, Ano Novo, vamos dizer assim, essas datas mais recorrentes. Numa cidade pequena, facilmente os diferentes grupos, por exemplo, que vão fazer teatro, vão fazer uma cantata, podem juntar-se e fazer uma única peça, um único evento. E simplesmente, em vez de ter microeventos que às vezes não conseguem gerar sinergias, inclusive criar um impacto maior na cidade. E acabamos cada um ficando na sua ilha. Bom, eu penso que sim, é um bom momento de podermos explorar isso, e principalmente porque nós temos diferentes valências. Eu ainda fui do tempo, não sei como é que é agora, fui do tempo que para ser jovem na igreja é cantar e tocar. Azar meu que eu não sei cantar nem tocar. Então ainda andei nos corais. Mas quanto mais vocês jovens conseguirem identificar que ser jovem na igreja não é cantar nem simplesmente tocar, mas há uma série de coisas, você consegue criar aqui um ecossistema de cooperação para alavancar uma série de coisas. E agora acho que uma coisa que está a se desenvolver quase todas as igrejas, que todas as igrejas estão nas redes sociais, não é? Então, os jovens gostam muito de fazer isso, mas não é só isso, não é? Por exemplo, então, com uma liderança bastante inteligente, é possível, com uma metodologia também boa, é possível fazer um mapeamento de todas as possibilidades, todas as necessidades, e tentar interagir, em colocar as pessoas de uma maneira direta ou indireta, a tentar dar soluções para essas questões. E assim você cria uma terapia ocupacional, você cria a interação, você faz com que os jovens estejam mais ligados ao que está a acontecer ali, você tem uma oportunidade de trazer uma mensagem de crescimento para todos eles. Então, uma série de possibilidades em volta disso tudo. E há muitas oportunidades. Vamos imaginar, claro que também tem havido, mas embora pouco, experiências com tardes de louvor, uma determinada igreja vai realizar um evento, mas ainda não estamos naquele que é o nosso evento, é o nosso grupo que vai cantar, é o grupo fulano, é esse que realiza, e então dificilmente você vê os grupos a juntarem-se, a fazer um grande evento, o evento da cidade, por exemplo. Não faz sentido, não sei se tem alguém do Mochico, né? Tem alguém do Mochico? Não faz sentido no Mochico. A cidade tem quantos membros? Parece que tem 2 aqui. Na cidade, não sei quantas pessoas vivem na cidade do Mochico, mas não vivem mais de 500 mil pessoas, provavelmente. Se você quiser gerar um impacto maior, é muito mais fácil criar por exemplo, uma tarde de louvor, juntando todas as igrejas, fazendo um evento único, do que tentando fazer micro tardes de louvor. Então, essa é uma cultura que pouco foi desenvolvida no nosso meio. E ela precisa, de facto, ser explorada. Mas, do outro lado, tem a oportunidade de fazer isso, mas nós temos problemas, não só humanos. O problema que é humano, é genérico para todos, de querermos puxar para o nosso lado, aparecer mais, sermos sempre nós, o eu, fazemos por ambição e outras coisas. Mas nós temos também aquilo que muitas vezes se diz, que ele não faz e nem deixa fazer. Colocamos muitas barreiras.
Se alguém tem uma iniciativa, quer fazer, simplesmente, como é ele que está a fazer, não sou eu, nós colocamos muitas barreiras no caminho. Então, a cooperação não sai, quem queria fazer não consegue fazer, e eu também não ajudo. Então, essas coisas estão muito intrínsecas na nossa cultura e acabam prejudicando todo o ambiente de cooperação, todo o ambiente de criação de sinergias para que as coisas aconteçam. Eu vejo 3 áreas importantes para cooperar. Primeiro, a primeira área que nós poderíamos cooperar bastante é a unidade na verdade. Nos unirmos em apresentar Cristo, em falar de Jesus, falar a mesma língua, falar, podermos, por exemplo, realizar eventos juntos, todos nos unirmos nesta verdade. Né? Uma segunda área que é importante é a questão unirmos-nos no amor de Jesus. Nós temos um mandamento, praticamente, né, de amarmos-nos uns aos outros. E isso ali, eu entendo que o amor acaba sendo a grande arma, vamos chamar assim, do cristianismo. E Jesus Cristo acaba superando todo o arranjo religioso justamente pela questão do amor. E eu penso que é uma área que a igreja deveria cooperar mais. Devíamos estar a trabalhar mais juntos para que o amor ao próximo, para que aquelas ações que indicam a nossa irmandade possa ser fortalecida. E uma outra área é no trabalho. É no trabalho. O que é que Deus está a fazer neste momento? Termos essa percepção do que é que Deus está a fazer na nossa história neste momento. E nos unirmos como cooperadores de Jesus. Então, nós somos cooperadores de Deus, como diz o 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, né? Somos cooperadores de Deus. Então, cooperar com Deus, cooperar com o que Deus está a fazer na nossa cidade. Termos esse momento juntos, como igreja, como juventude. O que é que Deus quer para a nossa província? O que é que Ele está a falar conosco? E todo mundo juntar-se para isso. Mas o primeiro passo é sentirmos o que é que Deus está a falar para nós. Então pode ser que às vezes estamos ali na igreja, cada um na sua, mas não sentimos o vibrar, não sentimos esse desafio específico do que Deus está a falar para o local onde nós estamos, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Né? Eu vou compartilhar aqui uma experiência minha pessoal. Eu nasci com estrabismo. Estrabismo é esse problema dos olhos, em que os músculos dos olhos não têm força para segurar o olho. Então, a tendência do olho é virar para um lado ou para o outro, né? E eu fui para o Brasil para fazer cirurgia. Mas eu contava muito com o apoio de vários irmãos. Tínhamos feito vários contatos a partir daqui e eles iriam apoiar-me. Mas Deus é muito interessante em volta disso tudo. É que quando eu cheguei lá no Brasil, quase 100% destes irmãos, sem posso estar a exagerar, 90% desses irmãos eu perdi a pista deles. Não atendiam o telefone, não conseguia contactar eles, e eu comecei a entrar em desespero. E eu participei num evento de adolescente, num retiro de adolescente, e neste retiro de adolescentes eles oraram por mim. E todos os adolescentes ficaram a saber que eu estava lá no Brasil, fui lá para fazer uma cirurgia e tal, tudo isso.
Semanas depois, houve um outro evento de adolescentes numa outra cidade. E eles começaram a orar por isso, por missões e tudo mais. E uma das meninas que participou do evento de adolescentes onde eu estive, aliás, uma outra que não participou, né? Ela disse que teve um sonho em que Deus falava para ela para ajudar a África. Deus falava para ela para ajudar a África, para ajudar a África, para ajudar a África. E a menina que participou do evento onde eu estive, ela disse, mas se Deus está falando, você teve um sonho, e Deus falando que para você que tens que ajudar a África, há um angolano que veio aqui para fazer uma cirurgia. Se calhar é a forma mais rápida de nos ajudarmos. E esse grupo de adolescentes tomaram uma decisão de passarem todas as economias que eles tinham feito ao longo do ano para um evento que eles teriam e dizer assim, não, se Deus falou para você e há um angolano, as coisas estão muito ligadas. Então todos nós vamos nos juntar e vamos ajudar este angolano. E quando tudo estava a dar errado, este foi o primeiro sinal de Deus que eu recebi de que a minha cirurgia iria acontecer. Então, os adolescentes se uniram, cooperaram, né, sentiram de Deus que precisavam dar um passo e eu estava no meio dessa história. E isso marcou-me até hoje. Então, nós precisamos abrir os nossos corações e sentir de facto o que é que Deus quer, o que é que Ele está a fazer, como podemos cooperar com Ele. E se abrirmos os nossos corações, sentirmos o que Deus está a fazer, e não nos guardarmos nas nossas vaidades, com certeza o Senhor vai nos usar, o Senhor vai poder usar esta oportunidade para que o seu nome possa ser glorificado. E eu vejo isso uma grande oportunidade aqui em Angola, porque não temos essa cultura no país no geral, por isso é que as empresas não vão para frente, porque não temos a cultura de cooperar. A maior parte das empresas que são coletivas, depois acabam no tribunal. Cooperativas, mesmo com pessoas jurídicas, também não vão para frente. Nós, igreja, não temos sabido aprender com isso, nem pela leitura da palavra, nem pelos factos sociológicos. Então, mas eu acho que é um bom momento de fazer essa reflexão. Não começar grande, mas começar pequeno nos lugares onde estamos, nas pequenas experiências que temos, na igreja local, maximizar aquilo que já se tem feito. Não tentar sair de 8 para 80, mas sair de 8 para 10, para 15, para 20. Que significa que eu vou tentar trabalhar em cima daquilo que já está dando certo, em cima daquilo que já tem estado a funcionar, e aos poucos tentando maximizar isso, abrir e fazer crescer. Então, se numa cidade já tem realizado eventos, 2, 3 igrejas têm se unido, e a pergunta é por que não melhorar isso? Por que não melhorar a planificação disso? Por que não envolver outras? Como isso pode catalisar melhor a nossa relação? Como pode abençoar mais a cidade? Eu penso isso ser de grande valia. Se nós olharmos para os nossos eventos, o nível de organização, a qualidade que é colocada, às vezes dá vergonha. E você vê, mas como é que fizemos isto? Tudo mal feito, mal preparado, mal organizado, e às vezes por uma questão de cooperação institucional e pessoal, é possível ultrapassar alguns aspectos. É possível elevar, né, a qualidade por exemplo, desses eventos. Então, eu vejo um papel, isso muito relevante, vocês começarem a pensar sobre isso e trazerem esse tema à mesa, à discussão, e seria muito bom ver histórias lá para frente de igrejas, grupos de juventude, províncias, o país todo a cooperar, porque
vocês começaram este movimento. Penso que eu fico por aqui e Deus abençoe a todos. Uau, muito obrigada, irmão Oliveira, Paulo, por esta reflexão, e à medida que foi, né, pontualizando ou assinalando e dando sugestões, né, de como é que nós podemos cooperar, ali foi surgindo muitas e muitas outras ideias, muitas outras questões. Claro que com essa apresentação trouxe muito à luz. Eu acredito que tal como eu fui chamada a atenção, muitos outros irmãos estão aqui também, muitos jovens estão aqui, se sentiram, né, tocados e também foram chamados a refletir, ou mesmo têm também questões por fazer ou contribuições. Então, queremos agradecer desde já, mas ainda assim também, né, darmos já lugar para os irmãos que tiverem questões, fazer ou contribuições acerca do tema, para aproveitarmos dessa linhagem, não deixarmos esfriar, possam assim fazer. Como eu disse no início, quem tiver alguma questão por fazer, terá apenas de dar o sinal, ali levantar a mão, e nós vamos ficar atentos e dar a palavra, ou também pode dirigir a questão, né, no chat, escrever no chat. Então, este é o momento de perguntas e respostas. Jovens, alguém tem uma questão para fazer, por favor? Enquanto vão... Ok, irmão Jesus Coragem, tem a palavra. Muito obrigado. Quero de antemão agradecer a Deus pelos temas selecionados pela nossa liderança e também agradecer ao irmão Oliveira pela exposição curta, porém bem necessária e bem pertinente. Esse tema realmente é uma necessidade porque nos alerta a uma compreensão um pouquinho mais alargada em relação às restrições que nós temos tido com relação ao reino de Deus. A mim me parece que as grandes dificuldades que nós temos tido a nível de cooperação estão relacionadas principalmente, alguns dos fatores são a tendência de competição e o individualismo grupal. Eu uso esse termo emprestado do autor Hibbert, fala do individualismo grupal, que tem servido de grandes barreiras para a cooperação. Parece-me que, de certa maneira, nós temos uma compreensão do reino de Deus restrita ao nosso círculo eclesiástico, e que quando vemos, por exemplo, uma igreja irmã ou co-irmã realizando uma atividade que possa eventualmente glorificar a Deus e com os seus melhores motivos possíveis, nós acabamos por nos abster de dar uso o nosso termo corrente, dar pilha a esses irmãos que estão a realizar tal atividade, porque não faz parte da nossa igreja, ou então não é a nossa organização religiosa que está por frente dessa atividade, então nos excluímos, mas não demos ideias, não, às vezes somos mesmo chamados, se calhar, para podermos partilhar o nosso saber, mas acabamos tendo aquele receio. Epa, não é da minha denominação religiosa, mas temos fé em comum, somos todos cristãos. Atenção, não é uma apologética ao chamado, a essa miscelânea esqueço-me agora o termo, né? Essa fusão de várias correntes religiosas, mas não é isso, não é esse sincretismo. Ecumenismo? Exatamente, não é um ecumenismo, não é um ecumenismo, mas é a ideia de que o grupo que está a organizar a atividade
as suas crenças basilares são praticamente as mesmas que as nossas. Entretanto, parece que nós nos restringimos só ao nosso grupo, só apoiamos a iniciativa, sobretudo se for da nossa igreja local, mas se for de uma segunda igreja, eu sou da primeira, me escuso de apoiar tal iniciativa, mesmo que tal iniciativa seja tão importante, que possa glorificar a Deus, trazer benefícios ao nome, se calhar, da própria denominação, mas, sobretudo, ao nome de Cristo. Então, essa tendência de competição em vez de cooperação, individualismo grupal em vez de cooperação, fraca compreensão do reino de Deus, acaba nos fazendo com que tenhamos pouca relevância nas nossas próprias atividades, porque poderíamos muito bem juntar, conforme o irmão Oliveira disse, quando a ideia é boa, todos nós nos unirmos em prol de tal atividade e criar maior impacto do que fazendo microatividades em que o impacto acaba se dissolvendo ou se restringindo num pequeno círculo. Pronto, é isso que eu queria contribuir. Muito obrigado. Muito obrigada, irmão Jesus. O irmão Ebenezer tem também uma questão. Ele pergunta, deixa-me cá ver, quais os principais perigos do não cooperativismo entre os grupos religiosos e quais os principais cuidados a se ter em conta ao aderir o mesmo? Não sei se o irmão Oliveira entendeu, vou repetir. Quais os principais perigos do não cooperativismo entre os grupos religiosos e quais os principais cuidados a se ter em conta ao aderir ao mesmo? Ótimo. Entendi, sim. Bom, acho que do Jesus foi uma contribuição, não foi uma questão. E muito obrigado, era exatamente isso, reforçou aqui o que eu falei. Bom, vejamos. Um pouco do mundo animal. Nós temos que saber o momento que vamos agir como manada e o momento que vou agir individualmente. Nós temos que ter sabedoria destes dois momentos. É verdade que, nos exemplos que eu dei, não são todos eventos que vamos nos juntar, vamos juntar esforço. Há atividades, há eventos que com certeza têm que ser específicos, microeventos e aquele bem local. Mas há outros que não fazem sentido, que você vai ter que buscar força. Eu vou dar aqui um exemplo antes de entrar na resposta. Por exemplo, eu fiquei a saber, em 2019, eu fui convidado pela Aliança Evangélica de Angola para desenhar o plano estratégico da Aliança Evangélica, e aí acabei conhecendo melhor a história da Aliança Evangélica. Descobri que o grande ponto de conexão que reforçou o ponto de união das igrejas que fazem parte da Aliança Evangélica era a busca do reconhecimento. O reconhecimento legal pelo governo de Angola. Enquanto se buscava o reconhecimento legal, todas as igrejas membros, participavam fortemente nisso. Quando o governo de Angola começou a reconhecer as igrejas, o papel da Aliança Evangélica começou a ficar secundário. A própria AEA não atualizou o seu mandato, a razão de ser. E então, o que até hoje ela está de modo passivo, porque o principal objetivo que criava a união praticamente desapareceu. Todas essas igrejas foram, na prática, reconhecidas. A Aliança Evangélica teve que introduzir agora novas igrejas que pedem reconhecimento e elas estão debaixo do guarda-chuva da União, da EA, e ali essas é que mais aparecem, mas as históricas mesmo,
e crítica para nós mesmos, nós batistas, não aparecemos, não estamos lá. Aliás, nem as nossas contribuições estavam atualizadas. Então, aqui, nota-se que, em primeiro lugar, é a questão do objetivo. A vantagem é buscar, perseguir um objetivo comum. Qual é o objetivo comum? As empresas, por exemplo, as organizações, já sabem se há um problema grande, não vale a pena tentar lutar sozinho, porque vai acabar chegando a todos. Se é um problema que afeta um, né? Aqui, como nós temos dito na nossa, que quando a casa do teu vizinho está a arder, não vale a pena pensar que é só do vizinho, porque as consequências podem chegar até você. Então, nisso precisamos nos unir. Então, há objetivos macros e que acabam gerando sinergia, reforçam o nosso trabalho, melhoram o ambiente e que precisamos nos juntar a ele e estamos todos unidos e fazer a mesma coisa. Por exemplo, se eu tenho ideia de fazer um projeto social, mas provavelmente não consigo, a minha igreja não consegue, não tem quem escreve. Eu posso me unir com uma determinada igreja onde tem pessoas que fazem isso e ter um impacto melhor. Agora, eu também tenho dito que, por exemplo, falo sempre para os jovens, se há um grupo de jovens numa igreja, todos os domingos está a receber convite da igreja tal, convite da igreja tal, convite da igreja tal, alguma coisa de errado com esta igreja, alguma coisa de errado com este grupo de jovens. Você só está servindo de gasolina para os outros. Quer dizer, os outros conseguem realizar e você não consegue realizar nada. Então, é isso, é ao momento certo que eu vou estar com a multidão, com a manada, e ao momento certo que eu vou estar sozinho. Então, é preciso o grupo ou a igreja ter sabedoria e saber que eventos, em que frentes vou participar, vamos dar o nosso sangue, e quais não podemos participar, porque se eu estiver a participar em todos os eventos, em todos os programas de outras igrejas, e o nosso? O que é que nós fazemos? O que é que somos? Qual é a razão de ser? Qual é a nossa identidade? Então, pode ser que a nossa identidade é ser gasolina para os outros. Também pode ser, né? Mas não entendo que seja isso. E é um pouco trazer no equilíbrio isso. E esta questão de aparecer está um pouco, é intrínseco à humanidade, não dá para fugir. Todos nós queremos, sentimos no fundo, temos a nossa razão de ser, por que existimos, por que estamos aqui, por que somos uma comunidade. Então há que trazer um equilíbrio para que um não sufoque o outro. Há uma palavra inventada que é uma mistura entre cooperação e competição, né? Usa-se muito isso no mundo organizacional, então eles juntaram a palavra competição, cooperação e competição, então ficou tipo competição, não é competição, é competição, e mudou-se, competição, você coopera, mas compete no sentido de que o teu espaço, a tua razão de ser não é engolida. Não é engolida. E então eu penso, não sei, espero que tenha respondido com essas duas questões. Obrigado. Obrigada, irmão Oliveira. Obrigada mesmo. Irmão Carlos deu sinal de que a questão foi esclarecida e respondida. Entretanto, aqui uma outra questão do irmão Pedro Cambala. Ele gostaria de saber, no verdadeiro sentido, com quem deve ou não cooperar. Ele diz que há denominações específicas ou todas aquelas que invocam o nome de Deus. Quais as vantagens e desvantagens do ecumenismo? Acho que aqui são 3 questões. Com
com quem deve se cooperar, com que denominações específicas, ou apenas aquelas que invocam o nome de Deus, e quais as vantagens e desvantagens do ecumenismo. Ok. Vamos aqui abrir. Bom, em primeiro lugar, nós temos muita tendência de ser muito setoriais, né? Muito dividimos, de que temos uma tendência muito grande de dividir, não, com isso aí é secular, nós aqui como se fôssemos os santos, né? E não dá para fazer, não, é assim, temos que identificar qual é a área de cooperação. Por exemplo, no Brasil, eu conheço muitas igrejas que têm cooperação com empresas, cooperação com o Estado, com a administração municipal, comunal, com ONGs, e por aí fora. Então, o sentido da cooperação, você tem que identificar qual é a área de cooperação. E se isso vai agregar valor ou não. Cada caso é um caso. Vamos imaginar que existe um colégio na minha zona. Tem estruturas físicas, tem condições, está lá. Tem um campo, por exemplo, de futebol. Eu posso criar um mecanismo de cooperação com aquela escola, aquele colégio, para que a minha igreja, a juventude, possa usar o campo de futebol ou as estruturas e eu criar algum mecanismo de compensação. O que eles esperariam? O que nós podemos agregar para eles? Como é que nós podemos tirar vantagem sobre isso? Isso aqui é importante discernir isso. E vocês tomam a decisão como vão discernir sobre isso. Mas que eu vejo que é importante, é importante. Por exemplo, nem precisamos ir longe. As nossas igrejas, irmãs da fé, em fé, né? As igrejas batistas, nós não cooperamos. Então, se não tivermos sabedoria, discernimento com quem cooperar, vamos cooperar, vamos começar com as nossas. Vamos começar com as nossas co-irmãs, que temos praticamente quase tudo semelhante. Mas eu não vejo impedimento de você abrir a tenda para, em áreas específicas, poder cooperar com outras igrejas que não são batistas, por exemplo. Ou que sejam batistas, mas não são da convenção. Nós temos muitas batistas que não são da convenção. Então, que áreas que seriam essas? Acho que cada caso é um caso e é preciso ter discernimento para identificar um treinamento de música. Para treinar a minha equipe a cantar bem ou se conhecer, sei lá, alguma coisa em música. Eu não preciso restringir que tenha que ser de uma igreja co-irmã, mas podia ser de uma outra. Ele veio, a pessoa selecionada vem e vai dar o treinamento e tal. Claro, sempre com a nossa supervisão, né? Então, nesse sentido, acho que cada caso é um caso e nós temos que ter sabedoria como tirar vantagens dessas situações todas, né? Aqui diz que acho que o do ecumenismo, né? Bom, o ecumenismo é um assunto muito polêmico, não é? E acho que ele ficou muito politizado, a Igreja Católica tem uma doutrina muito mais aberta em relação às nossas, e eles normalmente têm puxado mais pela agenda do ecumenismo. Tem várias outras igrejas que também puxam muito, mas eu não acredito num ecumenismo geral, em tudo, não é possível. Mas acredito que existem muitos espaços dentro dessas parcerias que é possível cooperar. Ação social.
Não é possível resolver o problema da crise uma só igreja. Emprego juvenil, não é possível. Então, há áreas que é possível. Por exemplo, criar uma frente de diálogo com o governo. Não é possível você fazer sozinho. Nem vão te ouvir, mas é possível fazer pressão ao governo se vocês estiverem juntos. Então, há áreas que eu acho que é possível. Quando o presidente chama as igrejas, por exemplo, mesmo que nós não vamos defender que não somos ecumênicos, mas estão lá na mesma mesa, todos a defender a mesma agenda. Ali houve um ponto de interseção, um interesse comum ecumênico. Então, não é uma questão doutrinária, não é uma questão de que vamos ser engolidos. Nós temos que defender a nossa identidade, temos que defender o nosso postulado, mas existe uma série de campos que precisamos nos juntar. Inclusive, não é uma junção só com uma outra igreja, como já falei no princípio. Vocês acham que no tempo agora esqueci o nome, do pastor lá nos Estados Unidos da América, que fez que valeu-lhe um tiro, a Eva Dream, né? Que eu tenho um sonho. Como é que chama o pastor? Quem se lembra? Acho que é Martin Luther King. Alguém se lembra desse pastor que morreu? Foi Batista. Deve ser Martin Luther King. Martin Luther King, exatamente. Martin Luther King. Martin Luther King, quando saiu à rua a fazer aquela campanha contra o racismo, vocês acham que ele só saiu com a igreja dele? É impossível, ele saiu com a sociedade toda. Ali não havia se era batista, se era protestante, se era adventista, se era isso, se era aquilo, não. Havia uma agenda e o ponto principal era o racismo. E sobre esse tema, eles uniram-se. Então, nós temos que ter sabedoria em que tema vamos nos unir e identificar como é que ele vai agregar valor ao nosso trabalho. Então, é um pouco isso de olhar como vamos criar frentes para o bem da nossa própria igreja, mas também o bem para a sociedade. É isso. Espero ter respondido. Certo, o irmão deu sinal que foi respondido. Vamos agora dar a palavra ao irmão Eslom. Ele está com as mãos levantadas faz tempo. Muito obrigado, irmã Arlete. Aqui estender também os meus agradecimentos ao irmão Clemente pela sua fala, sobretudo por nos trazer uma abordagem mais prática. Nosso muito obrigado. Realmente é um tema da reflexão voltado a nós mesmos, e eu penso que precisamos realmente desconstruir conceitos a partir mesmo dos nossos princípios, aquilo que nós chamamos princípios doutrinários, nas nossas igrejas, na nossa denominação. Porque muitos de nós crescemos nas nossas igrejas locais com um determinado conceito, e esse conceito já nos remete a cortar esse princípio da cooperação, por conta desses nossos princípios doutrinários. Então, isto, quando se incute na mente da pessoa, cresce com esses valores, não é? Então, é muito complicado. Então, precisamos desconstruir esses tipos de conceitos a partir mesmo das nossas igrejas locais, sobretudo dos nossos princípios doutrinários. Porque eu penso que, aqui já se calhar colocaria a questão, este modelo mesmo que nós temos, nós da CBA, este modelo de autonomia das igrejas, esse modelo não enfatiza, não promove essa questão mesmo da falta, ou seja, da falta de cooperação entre as igrejas? Será que este modelo não incentiva esta própria falta de cooperação? Porque eu sei que
de certa forma, este modelo também pode criar assimetria, ou seja, tem estado a criar também assimetria entre as igrejas. Eu só ter um exemplo de que há igrejas fortes dentro da própria nossa denominação e aquelas igrejas fracas, em termos de visibilidade, em termos de impacto daquilo que é a vocação da igreja. Agora, qual é o papel ali da própria denominação como tal? Então, será que este modelo de governação, que dá autonomia da igreja, não promove essa questão da segregação? E outra questão também tem a ver com os movimentos. Quer dizer, nós temos movimentos das igrejas, temos aqueles que são do SICA, temos aqueles que são da AEA e outros. Esses tipos de movimentos também não promovem esta separação, essa segregação. Bem, eu penso que essas questões nos levam a refletir da forma como nós devemos aceitar, ou seja, devemos avançar, sobretudo nós como jovens, e olhando exatamente naquilo que é a nossa denominação, voltada exatamente naquilo que são os princípios doutrinários e também olhando também na própria grelha curricular das nossas igrejas. Porque eu penso que precisamos repensar também nós como denominação, no nosso ensino, na forma como nós estamos a ensinar, como vamos continuar a ensinar às futuras gerações. Porque se nós olharmos nas nossas grelhas curriculares, nossos currículos, aliás, nossos planos curriculares, exatamente, nós não sabemos qual é o modelo que nós estamos a seguir. E a própria autonomia nos remete exatamente a fazer com que cada igreja adote exatamente a sua grelha curricular. E depois, como é que fica a denominação em si? Então, eu acho que precisamos realmente repensar a forma como nós, como igreja e como denominação, encaramos essa coisa da cooperação. Então, por um lado é contribuição, por outro lado, exatamente são essas questões que eu gostaria de colocar ao irmão. Muito obrigado. Certo. Bom, eu vou começar essa questão do SICA, da EA. Bom, esses grupos foram criados, foram mais por questões doutrinárias, né? A EA acabou ficando um certo grupo de igrejas, principalmente aquelas que nas principais doutrinas são semelhantes, são as mesmas. Esse grupo ficou, e é o grupo mais conservador. O SICA é um grupo muito mais aberto, né? Aquilo é um saco que cabe tudo. Então o filtro deles não é tanto doutrinário, né? O filtro dele é cristão ou não é cristão. Se pregam Cristo, se sim, entra, se não, está fora. Se sim, eles não perguntam, não fazem essa análise doutrinária, né? Nós, da Aliança Evangélica, fazemos. Somos mais centrados em algumas doutrinas. E o grupo da IA acabou sendo mais pequeno. Agora, inclusive, tem uma outra associação muito maior, que agora não me lembro aqui qual é o nome, mas sei que tinha mais de 1.500 igrejas. Todas essas novas igrejas que têm estado a surgir aí como cogumelos, essas proféticas daqui, proféticas da acolá, neopentecostais daqui da acolá, se juntaram a tal associação, que no fundo é pior que a EA, aliás, que o SICA. Eu acho interessante essa questão da autonomia, e gosto da autonomia, particularmente, gosto da autonomia local, mas acredito que o nosso contexto angolano
ou pelo menos os nossos estatutos como Convenção Batista, não estão calibrados para o contexto. E vou dar um exemplo. Eu vivo no Quilamba. Aqui no Quilamba não tem uma igreja batista. Porque se pensarmos que nós não temos, do ponto de vista estratégico, onde vamos colocar, onde será a nossa próxima frente. Nós temos estado a falar, não, vamos ter o nosso, como é que é aquele plano, MIG, né? MIG, nem lembro bem como é que se chama, o MIG, para estar em todas as províncias, todos os municípios, mas ele não chega a identificar estrategicamente município aonde, em que rua, em que zona, qual é a zona mais estratégica, né? Nós hoje, a maior parte das igrejas estão na curva, bom, eu quis dizer na curva do diabo, né? Mas nos locais que nós temos a potência em colocar os nossos templos, é uma desgraça. Porque não temos uma estratégia comum para tirar vantagens da georreferenciação do país e dizer assim, não, ponto importante para nós, para melhorar nossa localização, para facilitar aqui o ecossistema de comunicação, o ecossistema de relações, o melhor lugar é no ponto A ou no ponto B. Nós não temos essa análise. Então, não é possível que 10 anos depois a Convenção Batista não juntou esforço para ter um lugar aqui no Quilamba. Não é possível. E como é que você... primeiro, isso tem a questão teológica. É que os nossos seminários continuam a ensinar que fazer missões é sair, mas sair para o quimbo, para a aldeia. Não é sair para encontrar os não alcançados. Você tem um movimento contrário. Em toda a parte do mundo, as pessoas estão saindo da zona rural para as cidades. Então, a maior concentração de pessoas está nas cidades. Então, o nosso campo missionário, se formos para analisar, não é tanto a aldeia, é mais as cidades, as periferias. E nós ainda não, as nossas escolas missionárias ainda não desenvolveram abordagens para enfrentar a cidade, enfrentar a periferia. E temos esse problema que é fundamental. E também, não uma estratégia missionária para que as igrejas se unam. Bom, vamos fazer uma frente porque temos que ter um lugar na cidade tal, no sítio tal. E acabamos. Então, cada igreja, no seu nível de maturidade, e com a pressão que tem que abrir campos, porque essa é uma outra interpretação de missões, do IRI, que precisamos olhar bem, ainda bem que o Jesus aqui está a fazer mestrado em missiologia, que precisamos reinterpretar tudo isso como é feito. Então, é como se fosse uma criança a tentar gerar um outro filho, tentando criar condições. Eu lembro quando cheguei na igreja aqui em Luanda, no Benfica, que é, na verdade, no Patriota, no bairro Onga, igreja de chapas, chapas velhas, tudo mal feito. Fui convidado lá para pregar. Eu falei, pastor, a próxima vez que eu chegar aqui, eu vou pegar uma corda, vou amarrar no meu carro, eu vou levar essas chapas para baixo. Vocês depois me abram um processo judicial. Porque isso aí é uma vergonha para o nome de Deus. É uma vergonha para o nosso trabalho. E vou dizer mesmo aqui, era filho da Igreja da Paz, Congregação da Paz. E nós conhecemos a Igreja da Paz. Eu fiquei escandalizado. Então, só que na mesma semana, Deus foi tão bom que mandou uma chuva que as chapas todas subiram. Né? As chapas todas caíram. E aí o pastor ligou para mim, irmão Oliveira, a chuva já levou as chapas. Eu disse, glória a Deus, por isso foi preciso Deus mandar uma chuva para nos despertar, que não é isso que Ele quer. Então, se nós vamos fazer um trabalho, então vamos fazer que honra de facto o nome de Deus. Né? Agora, eu acho que sim, nós temos que voltar a olhar nossos estatutos, reforçar as áreas de capacitação, reforçar as áreas de missões, nos principais elementos, nas principais áreas.
Não vamos entrar no detalhe, por exemplo, você citou a questão do currículo, mas a questão do currículo só se for nos temas genéricos, ou a convenção ajudar a trazer conteúdo para os temas específicos, porque o problema não está nos temas genéricos. Os temas genéricos, inclusive, estão na internet. O grande problema, por exemplo, do ensino nas nossas igrejas, está nos temas específicos, necessidades específicas que precisam de abordagens específicas. Quem tem essa informação? Quem preparou algum conteúdo? Não temos. E nós somos de uma cultura muito oratória, nós não escrevemos. Nós não escrevemos. As pessoas falam, onde está escrito não tem. Então, isso é um problema, mas se a convenção se prepara para poder ajudar localmente as igrejas a desenhar esses temas, e estudar que conteúdos específicos, como abordar, como fazer, isso ali vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Em missões é a mesma coisa, tem várias áreas que precisam ser olhadas nessa perspectiva, e sim, o campo é muito grande e eu também concordo que algumas áreas precisam ser revistas. Acho que respondi tudo, não? Sim, muito obrigado, irmão. Sim. Todas as questões foram, sim, respondidas. Temos mais 3 minutinhos para fecharmos esta primeira sessão. Vou apenas aproveitar para fazer a leitura de um comentário. Deixa aqui ver, foi do Vitor. É importante cooperarmos em aspectos que nós, como organização, pessoa em nome individual, achamos que ainda estamos atrás das demais organizações e se juntar às instituições para aprendermos em áreas que nós temos debilidades. Esta é a contribuição do irmão Vitor. Agora, o líder Eliseu colocou uma questão, mas temos mesmo 3 minutinhos, não sei se em 2 minutos ou 1 minuto seria possível responder. Se for possível, então vamos lá. De que forma as organizações cooperativas cristãs podem influenciar positivamente as políticas públicas e na governança local? É uma questão, acredito que a resposta é um pouco extensa, não sei se é possível respondê-la em 2 minutos ou em 3. Se for possível, podemos avançar. Caso não, Sim. pode ser uma questão respondida em fórum privado também. É importante responder isso. Tá bem. Vejamos, então, a igreja é a instituição com maior capilaridade em Angola. O que significa que nós não temos uma outra instituição, tirando a família, que se encontra em toda parte da Angola. Não existe uma aldeia que não tenha uma igreja. Não existe. Não existe uma instituição que trabalha com os problemas das famílias como a igreja. Não existe uma instituição que conhece a dor das crianças que não vão à escola como a igreja. Não existe. Nós estamos em todos os cantos. Nós podemos apoiar muito o governo a desenhar políticas específicas para a família, específicas para a educação, específicas. Nós temos que trazer soluções. Então, há muitas áreas abertas em que podemos cooperar. E a igreja tem conteúdo local. Nós temos conteúdo local, conhecemos a realidade das famílias, conhecemos a realidade de cada aldeia. Eu debato muito com o problema da pobreza. A pobreza generalizada. Nós, igrejas, somos culpados em parte disso. Não estamos a fazer nada. Estamos nas aldeias, lá no fundo, a cantar amém, amém, glória, glória, glória. O irmão está a sair dali, não tem nada. Dia seguinte, está a passar fome. Nós não temos um programa para mudar esta situação. Isso é um pecado estruturante. Um dia vamos falar sobre pecado estruturante. Mas é muito sério. É muito sério. Bom, não vou desrespeitar o tempo, já são 7 horas e 20 minutos e fico por aqui.
Muito obrigada, irmão Oliveira, muito obrigada mesmo. Fomos chamados a refletir sobre muitos aspectos que nós, e com nós, né, mesmo nós como igreja, né, não temos prestado muita atenção, e que pelo menos nós, os jovens que estamos cá a participar e participamos dessa reflexão, eu vou pedir ao irmão Mário para desligar o microfone, se possível o vídeo, por enquanto. Teremos um momento próprio para talvez pedirmos para que liguem, mas para não haver interferência, né? Não só o irmão Mário, mas os demais que forem entrando também, para manterem os microfones desligados. Entanto, eu estava a dizer que estamos mesmo a ser chamados para refletir, e fomos chamados a refletir. São muitos aspectos que nós, como igreja, podemos, né, melhorar, e principalmente nós jovens que seremos, né, nós somos, dizem, e não só, não, mas é porque boa parte das igrejas são constituídas por jovens, e os jovens participam ativamente das decisões tomadas pelas igrejas, pelas lideranças, e acho que são questões que nós podemos também, não em grande massa, mas em pouca quantidade, ou em pouca porcentagem, né, fazer alguma diferença, né? Acho que isso pode estar sim ao nosso alcance. Não, como o irmão Oliveira chamou, não procuramos querer fazer, né, grandes coisas, querer resolver o problema do mundo, enquanto que em casa nós ainda não sequer organizamos, enquanto que em nossas igrejas locais nem sequer resolvemos. Nós às vezes queremos fazer coisas maiores, sermos notáveis e chamar muita atenção, enquanto em pequenos aspectos ainda nós falhamos nisso, na nossa própria casa, na nossa própria igreja. Então estamos a ser chamados, né, a fazer a diferença, e que realmente isso possa ser um momento de reflexão. Entretanto, queremos agradecer a todos cá nesta sessão e convidamos que permaneçam, porque são duas sessões, e agradecer mais uma vez ao irmão Oliveira. Entretanto, nós vamos fazer um pequeno intervalo, e acho que ali pode-se interagir, também pode ser um momento em que se colocar também algumas questões, mas só vai se responder por mensagens. Mas estamos aqui a 7 minutos para o próximo encontro, que é a próxima sessão, que é a segunda. Então, convidamos a todos a permanecerem cá na sala, que a próxima sessão será com o pastor Jorge, ou Abraão Jorge Palanga, e vamos falar sobre gestão de mídias sociais e criação de conteúdos. Isso, claro, ainda refletindo sobre essa questão de como nós, jovens, não só podemos atuar, né? A geração 4.0, desafios e oportunidades para a juventude. Então, estamos a refletir em torno deste tema, e teremos a segunda sessão. Entretanto, convidamos mais uma vez que os irmãos continuam, permaneçam aqui. Não sei se o irmão, o pastor Abraão, já se encontra na sala também, para que tão logo estivermos em condições, possamos avançar. Ok, irmão Ebenezer diz que já está cá na sala. Mais uma vez, desejar boas-vindas a todos que cá estão, né? Cá estão na sala, e obrigada pela participação de todos. Obrigada pela participação de todos. A irmã Naira levantou as mãos. Sim, irmã Naira, tem alguma coisa para falar? Podemos dar essa oportunidade. Irmão Wilson, irmã Naira, tem alguma coisa para falar? Caso não, damos palavra ao irmão Wilson. Certo, boa noite, primeiramente a todos os irmãos.
Boa noite. Sim, agradeço pela oportunidade que me foi concedida. Eu queria só acrescentar um pouquinho, né, no que estava a dizer sobre a questão de nós podermos fazer alguma coisa para contribuirmos, né, no crescimento da obra, no que diz respeito a coisas pequenas nas igrejas. Acredito que nós podemos fazer muito, e começando, por exemplo, por mais empatia entre os irmãos. Empatia, digo empatia no sentido de que nós consigamos olhar para os outros irmãos e percebermos, né, o sofrimento dos outros irmãos, e que consigamos, que nos faça conseguir, né, viver, se colocar no lugar desses irmãos, de maneiras a que possamos compartilhar com os irmãos, contribuir para que os outros irmãos melhorem nas suas condições de vida, né? Eu acredito que nós, como igreja, devemos pautar muito por isso, né? Acredito que isso chama-se comunhão, uma verdadeira comunhão, porque acredito que em nossas igrejas tem faltado, eu noto, né, que tem faltado muito isso. A capacidade de olharmos nos olhos dos irmãos e percebemos que o irmão está a passar por uma necessidade, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas no final, né, eu pude perceber que se falou um pouquinho sobre as ajudas que os outros irmãos podem, né, contribuir na vida dos outros irmãos e tudo mais. Então essa é a minha pequena contribuição sobre esse aspecto, que nós tenhamos a capacidade, né, de nos colocar mais no lugar dos outros irmãos, de maneiras a que quem tem melhores condições consiga realmente ajudar os outros, e de maneiras que a igreja cresça, né, e que as outras pessoas também consigam realmente chegar nos patamares que os outros que já estão em patamares mais altos conseguiram atingir. Esse é o meu contributo. Obrigado. Muito obrigada mesmo, obrigada. E convidamos que o irmão continue aqui, e pode manter, ou pode desligar o microfone. Então, essa foi a contribuição, e se tiver, depois pode escrever e fica aí registrada, ou depois em outros fóruns. Então, queremos agradecer pela participação de todos mais uma vez, e convidamos que todos continuem, porque vamos avançar para o próxima sessão, a segunda sessão, ainda neste Encontro do Saber, Geração 4.0, Desafios e Oportunidades para a Juventude.